Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Estamos aqui para mais um programa, né? Hoje eu tenho duas convidadas maravilhosas, pessoas para lá de queridas e especiais para mim. Sempre, todos os meus convidados são especiais porque eu escolho a dedo sempre meus convidados, né? São pessoas que sempre trazem algo, uma mensagem, né? De estímulo, de autoconhecimento, de motivação para a vida, para o respeito à vida, enfim. E hoje eu tenho aqui a Letícia Alexandrine Battisti, né, e a Márcia Faé, minhas ilustres convidadas hoje para nós falarmos sobre a questão da responsabilidade social e projetos sociais que envolvem a comunidade. E a Bigfer, pessoal, tem uma história linda de trabalho social, né? Essa preocupação, como a Letícia falou antes, está no sangue já. Essa preocupação com o social, com o bem-estar da comunidade, que é uma forma de retroalimentar, né, a cadeia produtiva. Então, a gente sabe que tem que investir, essa empresa sempre investiu, não só por essa questão, né, do consumo, mas essa questão também social e humana, que é uma característica dessa empresa. Então, eu gostaria de pedir, então, para a Letícia começar, né, a participar, a falar para nós um pouquinho dessa questão da responsabilidade social e esse olhar da Bigfer, diferente. Tá bem. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, Margarete, muito obrigada pelo convite, né, por abrir as portas da TV Cidade novamente para nós. A gente está muito feliz, né, de poder vir conversar um pouquinho e contar um pouquinho, né, do que é o nosso trabalho, o nosso jeito de entender, né, a pessoa, o ser humano e entender e trabalhar também unindo, né, todas essas todos os pontos que são muito importantes, né? Nós na Bigfer, nós temos, como tu disse na introdução, no sangue já um jeitinho um pouco diferente, assim, de entender e lidar com as pessoas que principalmente as que diretamente trabalham conosco e se relacionam conosco no dia a dia, né? Claro que também, por extensão, a toda a comunidade, as famílias das pessoas, né, dos nossos funcionários, mas sempre, né, em primeiro lugar, a prioridade são os funcionários que estão lá conosco, né? Então, acho que a gente sempre, desde muitos anos, né, já vem trabalhando de forma diferente com as pessoas. E por isso também acho que o projeto Acolhida, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, tá bem inserido nesse contexto cultural da empresa, né? Não é algo estranho ou algo inovador, no sentido de nunca termos pensado algo assim com um viés social dentro da empresa. Não, pelo contrário, acho que o projeto Acolhida acaba sendo um guarda-chuva que estrutura, que abrange já uma cultura da empresa e organiza mais, né, a forma de trabalhar com as necessidades, com as demandas pessoais e familiares e sociais, né, do nosso público. Exato, pensando no bem-estar do funcionário, né, e do entorno desse funcionário, ele vai estar mais contente, ele vai produzir melhor, mas isso vai estar num ambiente, criando um ambiente de trabalho melhor, né, mais motivador, mais tranquilo para todo mundo, né? Sim, eu acho que é um conjunto, né? Como tu diz, o entorno. Então, acho que quando o entorno tá bem, naturalmente a pessoa se sente mais leve, mais tranquila, acaba desempenhando o seu papel profissional de maneira melhor, mais satisfatória e que o deixa mais feliz também. Então, realmente, acho que tudo isso que se faz só traz bons resultados, assim, tanto para as pessoas beneficiadas, quanto para a gente que é voluntário ou que trabalha no projeto, e, consequentemente, para a empresa, sem dúvida alguma. Até o clima organizacional se torna mais leve, né?
Márcia Faé, então, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, e fale um pouco para nós do projeto Acolhida especificamente, né? Ok, bom, eu também agradeço o convite, é uma oportunidade bonita, né, a gente poder voltar aqui para poder falar desse projeto que nós temos muito no coração, assim, né? É um projeto do coração, né? É um projeto do coração. Bom, o projeto é uma criatura nova, não tem um ano ainda. Claro. E bebê. Um bebê. E basicamente, desde que nós idealizamos um pouco, como a Letícia dizia antes, assim, né, juntos, o projeto, a ideia era aquela de oferecer um olhar diferenciado para a realidade que vivem os funcionários, estendido aos núcleos familiares. Claro. E também, de alguma maneira, várias famílias da comunidade, que são aquelas, né, aquelas demandas, aquelas situações em que as pessoas vêm, como sempre vieram, digamos, né, na empresa, apresentar alguma situação, às vezes as situações nos chegam assim por encaminhamento, alguém que nos faz presente uma realidade, uma dificuldade de alguma família da comunidade, então a gente vai atrás para ver o que está acontecendo e no que a gente pode... Vai um pouquinho além do familiar, do funcionário e seus familiares. Vai um pouco além, sim, porque nós nesse momento estamos ajudando várias situações, acompanhando, eu diria, várias situações que não são diretamente ligadas à Na pandemia houve uma mobilização grande, né? Sim. Eu lembro. Embora o núcleo principal, digamos assim, da nossa ação sejam os funcionários e os familiares, né? Eu diria que a porta de entrada do projeto, desde que nós pensamos e iniciamos ele, é a escuta. Então, tudo começa na escuta das pessoas que chegam, que se apresentam, que colocam a sua dificuldade. Às vezes é uma dificuldade material, às vezes não. Só uma escuta, às vezes é necessidade de orientação, às vezes é a pessoa, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? A pessoa com uma ansiedade, um nível de ansiedade muito alto, às vezes com dificuldade de administrar todas as situações difíceis que vão se criando também nesse o momento, pânico, né, que gerou tudo isso, né? Isso, às vezes as pessoas têm dificuldades também e a solução não está em dar coisas, mas está em auxiliar elas a encontrar as soluções, às vezes no poder público, encaminhamentos, orientações. Às vezes as pessoas saberiam talvez onde poderiam ir encontrar a solução, mas não sabem por onde começar. Entende? Então, são vários tipos de ajuda. Vocês dão esse suporte. A gente então, tudo começa nessa escuta, né, das pessoas. O projeto tem uma sala, por sinal muito bonita, eu sou suspeita para falar, mas... Que bom, um local agradável, assim, onde as pessoas se sentem, sentem acolhidas. Isso, a ideia foi essa mesmo, até porque o projeto Acolhida, né? Acolhida, é o nome. Então, justamente, essa sala funciona quase como um plantão, digamos, né? Onde a gente está ali e acolhe, escuta e dali coordena, digamos, as ações também, né? Além desse atendimento mais específico pessoal, então, das demandas que aparecem, então, nós fomos criando depois algumas ações no projeto. Então, temos grupos de voluntários, por exemplo, doadores de sangue, temos um grupo interessante de voluntários, de voluntárias, que são artesãos, que sabem fazer algo de manualidade. A maioria são funcionários, colegas da empresa, mas também não. E então doa um pouco do seu tempo, da sua capacidade para confeccionar peças artesanais que nós, em algumas edições, em algumas datas comemorativas assim do ano, a gente vende para depois reverter o valor da venda a preços acessíveis, digamos assim, justamente reverter em medicamentos, fraldas, cestas básicas, consultas médicas. Vocês fazem uma feirinha, né? Tipo uma feirinha onde comercializam esses artesanais. Só para dar o exemplo de uma das ações que a gente, que o projeto foi criando, né? Ou a ação Amigos do Ambiente também, que é uma ação que nós temos de coleta e manipulação de materiais recicláveis, plástico e latinhas. A gente tem até uma parceria interessante com alguns restaurantes, com alguns locais aqui, bares, restaurantes na cidade. Eles nos fornecem
o lixo, digamos, lixo. né, descartável, e nós temos ali também um pequeno grupo de voluntários que fazem a separação, A classificação. para depois serem prensados, enfardados, Uhum. nós vendemos, e ali também, né, o valor é revertido. Mas assim, essas ações que nós temos, o objetivo delas, desde o início para nós, não é simplesmente a captação de recursos, mas é a agregação. Ou seja, que tudo seja feito por um trabalho de voluntários que se agregam, que se unem a uma causa, que dão algo de si. Claro. E acabam eles também crescendo, né? Enquanto participam de uma... As pessoas se sentindo valorizadas. Isso, de uma ação coletiva. Vocês ganharam agora cestas da Tecnova, Da né? Tecnova. Isso. Temos Eu uma vi no parceria bem Instagram. legal com a Exato. Que Tecnova. bom, Assim. e vocês repassam para essas famílias. Isso. As cestas chegaram quarta, hoje é sexta, Que quarta de isso, tardezinha, e hoje eu já fiz várias cestas básicas, assim, colocando tudo que nós... claro, a empresa também, a maior parte da empresa coloca, mas enfim, a gente valoriza muito essa participação, porque nos parece que isso seja essa cultura de responsabilidade social um pouco nova que vai se criando. Até uma empresa colaborando com a outra para um projeto social. Que bonito isso. Entende? Nós temos também outras parcerias interessantes, né? Sim, acho que muitas empresas, né, que a gente vai criando laços, assim, né? Com uma ideia aqui, que a gente chama alguém que conhece tal, que nos fornece alguma coisa, que nos doa, que nos faz a preço de custo, que compra alguma coisa do nosso projeto também. As cestas, né? O Por projeto exemplo, das piquenique cestas. que a gente fez em março, né? A cesta do piquenique que a gente montou, que vendeu os ingressos, foi fruto de muitas parcerias, né? Sim. O Forno Velho ajudou, né? O Forno Velho, fiz todos os pães. Doces Forno Velho, que é da família do meu marido. Exato. Né? Então, com a geleia, daí o pessoal da Casa Velha ali dos pães, que doou a mão de obra dos pães para nós. Doou a mão de obra. Isso, aí a Silvestrin, por exemplo, doou frutas. Aí a gente tem um colega lá da empresa que tem sucos, que o irmão faz sucos, Ai, me esqueci o nome. Mato Perso? É lá em Mato Perso. É em Mato Perso, deve ser alguma coisa. Eu não me lembro mais agora o nome da empresa dele, mas que forneceu os sucos, uma parte a preço de custo e uma parte doada. E assim sucessivamente. Então a gente vai agregando, né? Assim como os restaurantes e bares que a Márcia comentou, né? A gente vai agregando, cada um parceiros. que puder, né? Temos também o exemplo da livraria Clipe, né? Que de vez em quando nos doa livros, tintas de tecido para as manualidades. Exato. Livros para uma biblioteca solidária que nós criamos dentro da empresa. Enfim, são todas coisas assim... que o lindo delas é a agregação, né? Isso, até nem deveríamos ficar citando nomes, porque a gente cairia certamente no esquecimento, né? Porque são muitas mesmo. Exato. E acho que com todo esse movimento, realmente se cria uma cultura diferente na comunidade. É uma onda, eu estava pensando antes. Sim. É uma onda, a solidariedade é uma onda, né, Letícia? Sim. E ela passa e leva quem se sente tocado, né? Chamado. A gente fala muito sobre isso, assim, de ficar às vezes insistindo com quem a gente percebe que não tá com vontade, que não tem aquilo, não tem é para todos, né? Não tem para dar. Não tem para dar, exatamente. Então, não adianta, né? Mas a gente fica muito feliz, assim, porque nós temos muitas parcerias legais e frutíferas com muitas pessoas e instituições e empresas, enfim, né? Cada uma do seu tamanho e no seu negócio, mas que fluem, que as pessoas se sentem contentes de poder dar, mesmo que seja pouquinho, mas tudo que a pessoa pode nos ajudar, né? A gente fica muito feliz e faz isso cada vez mais se multiplicar, né? Tá certo. Então, esse bem, assim, que se espalha é muito bonito e a gente acredita que
cada vez mais, né, no futuro e com a repetição, com a constância disso, a gente pode chegar muito longe. Vai. E mudamos uma realidade social, né, às vezes de extrema carência e de necessidades. Mas a Big Fair, eu falei antes, que tem um histórico de solidariedade e de projeto social, porque a gente se conhece há muito tempo, né? Nós estávamos comentando antes sobre a questão da inclusão da pessoa com deficiência. Quando eu trabalhava na PAI e começamos, eu, assistente social e mais pessoas envolvidas, com certeza, lá tinha professoras envolvidas, no projeto de inclusão, a Big Fair foi uma que nos acolheu muito, né? E tínhamos uma parceria muito legal, né, Letícia? De inclusão da pessoa com deficiência, um projeto progressivo que, né, partia às vezes de dentro da PAI, o pessoal trabalhava na PAI e depois ia para a Big Fair. Esse olhar é antigo mesmo da Big Fair, né? Acho que é no sangue mesmo, né? Já nos acompanha desde sempre, assim, de uma forma ou de outra, né? Em algo, em uma ação ou outra, sempre se teve esse olhar mais humano, assim como a gente também, de forma menos organizada, menos sistemática, assim, mas sempre também, na medida do possível, auxiliou funcionários, familiares e outras entidades do município, outras iniciativas na comunidade também, né? Então, acho que cada um fazendo um pouquinho realmente, né? O bingo que vocês tinham da empresa era revertido para uma entidade, não era? Sim, a gente teve 2, se eu não me engano, edições do bingo, e as pessoas que participavam que elegiam para qual instituição que seria doado o valor. Perfeito, eu lembro de participar dos bingos. Isso mesmo, faz alguns anos já. Já faz, né? Faz 7 anos que eu saí da PAI já. Isso então, foi antes ainda, né? Faz alguns anos. Mas são projetos sociais, né, que a Big Fair sempre encarou, sempre tomou à frente na nossa comunidade, e isso é louvável, e isso é uma questão de ser humano, né, de valorizar o humano acima de tudo, entendendo que quando o humano está bem, quando as pessoas estão bem, a empresa flui, a empresa, né, cumpre com seu papel social e econômico na comunidade. E também, né, Letícia, e a gente sabe hoje, né, Márcia, que inclusive as empresas hoje que têm esses projetos sociais, né, de responsabilidade social, as suas ações, não é o caso da Big Fair, que não é um capital aberto, né? Não. Mas as ações de empresas, né, valorizam em função desses projetos sociais. Porque hoje eu acredito que a sociedade em geral tem mais consciência da importância do fator humano, do fator ambiental, da sustentabilidade, coisas que talvez em outros tempos esses assuntos passavam batidos e uma empresa era considerada uma empresa boa quando o financeiro, as contas estavam positivas e, né? E hoje tem outros critérios para avaliar, né? A saúde de uma empresa, digamos. E falando nisso de responsabilidade social, enquanto você falava antes, né, da questão assim da preocupação com o social e tudo mais, eu pensava mesmo nisso, né, como a responsabilidade social ela é diferente da filantropia. Bem pensado. Não é o único projeto, o nosso, existem muitos projetos bonitos de inclusão e de trabalho social por parte de muitas instituições, de muitas organizações empresariais também. Mas como é importante a gente entender sempre mais que a responsabilidade social da empresa vai muito além de uma doação esporádica, de uma ajuda que a empresa dá, de repente, isso tem muitas empresas que fazem, né? Uma ajuda anual, eu trabalhei muito tempo também com ONGs, digamos assim, né? Você faz assistência social, Márcia? Eu sou agente social no projeto. Agente social. Isso. E, então, assim, por que eu digo isso, né? Porque a filantropia é você ter esse olhar, obviamente, né, para o externo, para a comunidade, e ser um benfeitor,
da comunidade. Mas a responsabilidade social é aquela consciência de que a comunidade sou eu e eu sou a comunidade é minha, a empresa é da comunidade, a comunidade é importante para a empresa. Essa interdependência. Porque nós todos fazemos a mesma sociedade. Exato. Fazemos o motor da sociedade andar. Claro. A empresa, a família, o colaborador, a escola, enfim, né? Então, eu sinto assim, eu como operadora, digamos, do projeto, seria impossível fazer um projeto como esse, que é continuativo, que é dentro da empresa, embora seja um projeto social, não é um setor, né, da empresa, mas seria impossível se não fosse ao interno de uma empresa que tem no seu DNA essa preocupação pelo social. Senão, eu imagino que o projeto seria um corpo estranho dentro da empresa. Claro. É uma cultura já da Mas empresa. O projeto se insere, eu falo isso em primeira pessoa, me sinto assim, o projeto se insere perfeitamente dentro do que é o cotidiano. E esse perfil da empresa. Entende? Né? Mas é exatamente por isso. Então, eu entendo isso, né? Eu acho que eu posso falar, porque eu sou simplesmente uma operadora do projeto, eu não faço parte da diretoria nem nada. Certo. Mas eu acredito que responsabilidade social seja um pouco isso mesmo. Depois, o modo de crescer nisso, a gente ainda vai descobrir, talvez a gente possa fazer muito mais do que está fazendo, obviamente, né? Mas eu acredito que seja um pouco isso, a gente trazer as preocupações, as necessidades, as realidades da comunidade para dentro do cotidiano da empresa. E não uma ação uma vez por ano. Sim, o não cotidiano algo da isolado, empresa. E sim algo... Exato. Eu fiquei imaginando numa corrente, né? São elos, e se um dos elos abrisse e partir, a corrente... Exatamente. Não existe mais. Exatamente. Uma coisa que me veio, né, que a questão também da responsabilidade social que a empresa, né, tem, ela precisa também ter esse olhar de empoderamento dessa família, né? Não é simplesmente o dar, não é simplesmente, né? Eu acho entendo que tu diz. A gente teria que ressaltar isso para quem está acompanhando nós temos o programa, um foco muito a gente claro fala nisso, muito sim. isso, é até um jargão, né? Não é dar o peixe, né? Exato. É ensinar a pescar. Isso. Então, a gente se preocupa muito desde do início, de quando a ideia começou a ser concebida, assim, antes da gente começar a trabalhar mesmo, a gente já falava sobre isso. E que ações vocês têm específicas? Tem ações que eu sei, né? Sim, no projeto a gente tem alguns grupos, né, de formação, assim, mais voltados para a parte de autoajuda, parte espiritual, grupos de jovens, que a gente trabalha esse tipo de valor também, né? Mas quando vem as demandas, assim, de algo material, muito pontual, a gente sempre dá um limite, assim, né, Márcia? A gente sempre até sinaliza para as pessoas. Nós usamos até uma terminologia, a cesta básica, o remédio, são ajudas emergenciais. Claro. Ou seja, pontuais. Mas aí, por exemplo, se é uma família que está com uma renda realmente muito baixa, que não tem condições, a gente vai tentar acompanhar, conhecer a realidade para ver se tem alguém em situação de poder trabalhar, e a gente vai tentar arrumar ou conosco ou em outro local, dependendo da realidade. Encaminhamento para o trabalho, para o trabalho, porque nós entendemos que a ajuda para a família ela é realmente efetiva quando a gente coloca essa família em condições dignas de poder se organizar. Ela própria se autogerir. Exatamente. E não mais depender. Isso melhora muito o status, então, a ideia é sempre essa, né? Você tem um problema de doença ou assim, a gente vai tentar ver o que a gente pode fazer para tentar, entende? Mas não é... Sanar na hora. A gente entende que não é o dar. Não é só o dar. Entende? Não, isso é empoderar esse jovem, esses grupos de jovens têm esse papel, né? De dar condições para esse jovem eu acho... ir buscar os peixes. Exato. Sim. Porque um dos nossos objetivos é desenvolver a pessoa, ou as pessoas, aquele grupo, enfim, né? Perfeito. Fazer com que as próprias pessoas evoluam e consigam
por conta própria, né, suas conquistas, né? Que se sintam capazes de se autogerir, de buscar, de conseguir. Isso empodera e faz as pessoas se sentir melhor com elas mesmas, né? Sim, exato. Acaba tendo um reflexo aí na própria autoestima, na própria sensação de felicidade, de bem-estar da pessoa, né? Então, a gente não quer criar dependentes do projeto Acolhida, muito pelo contrário, né? Nós não temos esse objetivo, não é uma das nossas metas e nem é algo que a gente queira, pelo contrário, a gente trabalha para que seja totalmente diferente disso. Né? Criar pessoas que dependam disso para sempre, não é esse o objetivo. Não. E não é essa a questão também da responsabilidade social, né? Porque não vai por aí, exato, né? Não. Os princípios, né, da responsabilidade social, do nosso projeto, do nosso entendimento, da nossa forma de trabalhar, não são nessa linha, assim. Claro. Então, por exemplo, a Márcia citou do grupo de voluntárias lá das artesãs, né? Tava me ocorrendo agora, né? Que até para essas pessoas, elas recebem estímulos e aulas e tudo mais para elas mesmas aprenderem coisas diferentes. Pessoalmente, né? E daqui a pouco, né, fazerem coisas para sua casa, para seus familiares, para os seus amigos. Daqui a pouco para vender, né, para vender algo para elas, para criar uma renda extra para elas. Enfim, né? Então, de maneira nenhuma a gente quer que essas pessoas se sintam amarradas, né, no projeto, ou em dívida com o projeto. Claro, isso ou, aí. como eu disse antes, dependendo do projeto, né? Como se fosse uma bengala. Claro, né? não. Sem a ajuda da acolhida, eu não vou conseguir. Não é esse o objetivo, né? Não é. Gurias, as últimas palavras de vocês, o que vocês deixam para esse povo aí que está nos assistindo de mensagem legal para que eles possam se sensibilizar também com essa questão social e de responsabilidade como ser humano também, enfim, né? Cada um. Sim, individualmente, né? Não só pensando numa empresa ou em algo grande, né? Pois é, eu diria assim que não vamos ficar esperando poder fazer uma grande coisa para fazer alguma coisa. Perfeito. Eu acho que se cada um de nós, individualmente, pessoalmente, puder fazer o seu melhor, né? O seu máximo. Um pouquinho que fizer. Mesmo que seja um grãozinho, né? Isso já vai. Juntos, a gente vai longe. Vai fazer o grande. E eu acrescento o poder da coletividade, né? O poder da agregação, de a gente se colocar junto para alcançar alguma coisa e para melhorar alguma coisa. Eu lembro sempre uma frase da Madre Teresa, onde ela diz que colocar-se juntos com outros possibilita para a gente realizar coisas que a gente sabe que sozinho seria impossível. Perfeito. Então, a gente só tem a crescer, a gente só tem a ganhar quando a gente sai daquele isolamento no qual a gente vive, daquela atitude defensiva perante a vida, que parece que tudo nos ameaça, que tudo vai nos tirar mais tempo, que tudo vai nos fazer perder alguma coisa, enfim. E a gente aceitar o desafio de se colocar junto com outros para viver o altruísmo, para viver a solidariedade, mas em consequência para a gente crescer também. Exato. E é assim que as realidades ao nosso redor, mas começando da própria família, né? Quando a pessoa sai de si e começa a olhar para o coletivo e começa a estar mais disponível para o coletivo, as coisas já começam a mudar desde bem pertinho. Então, a importância, né, de a gente se juntar, se unir e às vezes, como dizia a Letícia, com o pouco que a gente pode, fazendo um pequeno gesto, dando uma horinha de trabalho, recolhendo um pouco de latinhas, enfim, nada de extraordinário. Mas o pouco de muitos colocados junto, quanta coisa pode realizar? Nós não chegamos a conseguir visualizar isso. O pouco de todos colocados junto até onde poderia ir. Olha que maravilha. Gurias, agradeço imensamente a presença de vocês, assim, ó, gratidão mesmo, e obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui e até o próximo programa. Nós agradecemos você e vocês todos que nos escutaram. Obrigada. Muito obrigada.